Então, eu quero agradecer aqui as gentis palavras do Sérgio, pessoa por quem eu também tenho uma grande admiração pelo trabalho e pela incansável luta na cidade de Rio Branco e, de certo modo, em toda essa região aqui da Pan-Amazônia, pelo festival, que o Sérgio é um dos mentores intelectuais e todo ano traz para cá com muito esforço, e acho que é uma das melhores coisas que ocorre no Acre, que é o Festival Pachamama. E também quero agradecer aqui a presença de todos vocês. E me senti um pouco estranho, porque eu sempre achei... Eu, na verdade, me sinto muito à vontade, porque como é que você promove uma festa e se convida para a própria festa, né? É estranho, eu sempre achei um pouco estranho isso, né? Então, mas enfim, acabou que me convidei, né? Enfim, estou convidado. E calhou de eu falar um pouco sobre a temática que nós propomos, e eu vou falar um pouco fazendo... Eu preparei uma apresentação calculando o tempo de 1 hora, de 26 páginas. A minha intenção, então, se não der tempo, eu vou apresentar apenas as primeiras 14 páginas. Tá? Então, é uma apresentação tanto ambiciosa, depois eu explico por quê. Pela temática e porque eu decidi, ao longo desses dias, fazer uma espécie de uma arqueologia do que vimos fazendo nesses últimos tempos, que eu estou aqui chamando de uma arqueologia dos tempos presentes, tá? Por uma prática insistente que temos escolhido trilhar ou promover aqui dentro da universidade. Isso tem a ver com a realização desses linguagens e identidades. Tá? E eu quis, então, fazer um pouco essa arqueologia para mostrar um pouco, talvez, o exercício do que significaria, então, aquilo que a gente está propondo como o que seria essa compreensão um tanto pretensiosa de uma educação, talvez uma educação poética, seria essa a melhor expressão, talvez uma educação ética, melhor do que poética, ou eu não sei, a gente vai transitando com as duas. E eu vou tentar ler e falar pouco, tá? E eu tinha preparado umas imagens para mostrar para vocês, mas, enfim, acabei retirando, tá? Então, inicialmente, quero expressar a alegria a honra, né, de estar aqui, poder proferir essas palavras aqui na abertura desse acontecimento, tá? Eu acho que o Linguagem de Identidade virou esse acontecimento, e eu vou explicar por quê depois. Um acontecimento que nasceu das experiências de sala de aula, no ano de 2007, portanto, há 13 anos, né? Um número que o povo não gosta muito no Brasil, né? Os que estão na ordem pública, ou na desordem pública do Planalto, não gostam muito, né? Um acontecimento que, em sua pia batismal, ganhou o nome de Simpósio Linguagens e Identidades da Amazônia Sul-Ocidental, mas que logo nos primeiros anos passou a abrigar um grande número de oficinas, cursos de curta duração, mesas redondas, conferências, sessões temáticas, grupos temáticos ou simpósios temáticos, que lhe conferiu a face de um congresso Linguagem e Identidade da ou nas Amazônias, nome com o qual passou a ser conhecido, especialmente influenciado pelas opiniões do Bessa Freire, do Fute Hardman e da Ana Pissarro, que são colegas nossos de longa data e que têm vindo constantemente aqui ao FAC. Acontecimento acadêmico e fundamentalmente político desde o nascedouro, no interior de uma sala de aula, como desdobramento do exercício coletivo de reflexão entre alunos, professores e um professor-aprendiz, tecido como parte da rede indissociável que nos reúne em torno do ensino, da pesquisa e da extensão, isto é, em torno de um tripé que, se não for desvirtuado, nos ensina que a experiência é sempre mais importante que o saber, tomado como coisa em si ou como sintoma de coisa verdadeira, e, nesse sentido,
capaz de instituir totalidades identitárias e excluir, constranger ou eliminar diferenças. A inspiração aqui é nitidamente em autores como George de Huberman, Jorge Larossa, Walter Benjamin, tá? que marcam muito, um pouco, essas reflexões nas suas construções teóricas e críticas. Tá? É com base nessa trajetória, em respeito aos 10 anos do Linguagens e Identidades no interior, perdão, dos 13 anos, 10 anos no interior do campus universitário da UFAC, 1 ano no interior do campus universitário da UNIR, aqui em Porto Velho, e um outro no interior do campus da Universidade do Desenvolvimento Andino, em Lima, Peru. Esse evento foi realizado em Lima, mas o campus da universidade não fica em Lima. Tá? Que conduzirei minha fala procurando refletir sobre o tema proposto em um contexto de retrocessos políticos, de ataques ao direito à vida de seres humanos e não humanos, de avanço de forças puras e conservadoras, de palavras vazias e atos covardes, de cínicos governantes. E aqui a referência direta é o presidente da República do Brasil de hoje, o militar, né, que não deu certo nem como militar, porque foi expulso, né, do Exército, que é o Bolsonaro. Né. O título desta fala, que também é o tema deste 13º LIA, nasceu sob inspiração do belo texto de Juan Carlos Melich, que é um professor da Universidade Autônoma de Barcelona, que situa o ser humano não apenas a partir da percepção aristotélica de que este é o ser da palavra, mas de que a palavra humana é sempre um múltiplo, uma pluralidade. Isso quer dizer que a palavra tem corpo, e esse corpo é indecifrável. Esse corpo se movimenta, e se movimenta com as pessoas, se elas não estiverem mortas, é óbvio. Elas e as palavras. Isso quer dizer ainda que o ser humano fala de diferentes maneiras, mas também é capaz de expressar-se silenciosamente. Nós, seres humanos, enfatiza Melich, somos finitos, e nossa finitude é insuperável. Para ele, a vida humana tem lugar na tensão entre o dizer e o dito, entre o texto e sua interpretação. Palavra múltipla, diz Melich, capaz de abrigar em seu interior a expressão do indizível do silêncio. É uma construção também muito próxima num poeta brasileiro que todos conhecem, que é o Carlos Drummond de Andrade, que disse que a palavra tem 1000 faces. É um poema bem conhecido, intitulado A Procura de Poesia, que é uma espécie de um conselho de um poeta velho a poetas novos, né? Que a ideia é de que você tem que entender que a palavra tem um corpo, que essas 1000 faces te possibilitam muitas coisas e pode não possibilitar nada. E que, evidentemente, para abrir, no sentido Foucaultiano, abrir as palavras, quebrar as palavras, para encontrar nela o sentido, você tem que se aproximar, tateá-las, cheirá-las, mordê-las. Você tem que buscar 1000 formas de aproximação. E ainda assim precisa de uma chave. É uma chave que nunca está dada, né? Então esse diálogo com as palavras no Drummond é bem interessante, e, em certo sentido, o Melich ele traz um pouco uma discussão muito próxima disso, né? Uma educação poética, é essa percepção da palavra múltipla que pode nos conduzir a uma educação poética, entendida pelo autor como uma educação na qual a palavra humana expressa uma dimensão inexprimível. Uma educação poética é uma educação estabelecida na finitude, uma educação que expressa a tensão entre novidade e contingência, entre o indecidível e o que pode ser de outro modo, entre a situação e o sentido. Uma educação poética é uma educação que sabe que o ser humano está de passagem no mundo, que somos convidados da vida. Uma educação poética é uma educação que sabe que a palavra humana é plural e que esta palavra, ou palavras, tem sentido não somente pelo que dizem, pelo que podem dizer, mas também e essencialmente pelo indizível, pelo silêncio, pelo testemunho,
pela alteridade, pela ausência, e também pela fragilidade, pela vulnerabilidade, pela mestiçagem e a fronteira, pelo desaparecimento de pontos de referência estáveis e absolutos. A condição de finitude da vida, no sentido que o Mellish traz, é bem interessante porque se aproxima de um conceito muito próprio da Hannah Arendt, que é o conceito de natalidade como acontecimento. Nesse sentido, há uma percepção que não tem a ver com a dialética, mas tem a ver com uma ideia de que o ser humano é um acontecimento. E esse acontecimento, ele é grandioso no nascimento, porque cada ser humano, ao nascer, é uma promessa de transformação da vida. O princípio da natalidade na Hannah Arendt, que é muito próximo dessa discussão, é o princípio que coloca, acima de tudo, a vida, não a morte. Me parece que isso confronta com uma lógica um tanto muito forte na nossa tradição cristã ocidental, dessa coisa da morte, do temor da morte como limite, e não a vida como limite, como transformação. Eu acho que é um convite bem interessante para pensar o acontecimento como vinculado à infância, que isso vai ser colocado depois na reflexão que eu faço no final, utilizando uma leitura do Larossa a partir do Nietzsche, especialmente a reflexão em torno do Gaio Saber. Uma educação poética projeta experiências contra as totalizações, contra as verdades, contra as coisas prontas, as coisas acabadas, contra os becos sem saídas, as faltas de alternativas. Uma educação poética ou ética se exercita horizontalmente sem marcos inaugurais, sem pontes de origem. Uma educação poética propõe constantes novos começos, assume a trama sensível do abrir-se às diferenças, do abrir-se às possibilidades, do abrir-se aos encontros imprescindíveis. Aqui tem muito de uma reflexão cara a Edouard Glissant, que é um autor, um poeta, crítico caribenho, que traz essa influenciado pela leitura dos franceses Derrida, Deleuze, Guattari. Ele traz essa proposição de que nós só podemos encontrar uma saída se buscarmos um encontro com o desconhecido, com o diferente, com aquilo que nos incomoda, que nos tira do sossego, com aquilo que nos faça, de maneira tranquila, buscar não certezas para a vida, mas o encontro, a relação, o que ele vai chamar de poética da relação. Que é bem interessante que se contrapõe essa ideia de verdade, de certeza, que o mundo da escola, o mundo da educação, especialmente o mundo da universidade, tanto alimenta, né? Essa ideia de ciência, de verdade, de uma educação que concede a verdade, que dá ao sujeito do conhecimento o dom da verdade, de explicar as coisas. É uma contraposição a isso, em que ele vai colocar contra esse sujeito do conhecimento da verdade, o sujeito da relação, o sujeito da experiência, o sujeito que não tem medo de se abrir para o estranho, para o diferente. Nessa direção, propõe uma arqueologia do presente, mergulhando nas bases conceituais de nossos exercícios no linguagens e identidades. Convido-os para uma descrição quase linear. Descrição aqui entendida no sentido pensado por Michel de Certeau, a partir de um sujeito chamado Yuri Lotman, que é um russo, que enfatiza que o relato, ou aquilo que descreve, ocupa um papel decisivo, pois toda descrição é mais que uma fixação, é um ato culturalmente criador. Ela tem poder distributivo e força performativa. Ela realiza o que diz, quando se tem um certo conjunto de circunstâncias. Ela é fundadora de espaços. Sigo descrevendo, portanto, fundando ou refundando espaços, tá? No sentido aqui do Certeau. 2007, voltamos a 3 anos atrás. A temática é 11ª fronteira, corpos, falas e artefatos no trânsito de identidades amazônicas. Conceito, uma proposta conceitual. Tá? Eu vou marcar com vocês, então, a discussão que nós fizemos dentro de uma perspectiva sempre conceitual aqui no interior da UFAC, propondo isso que nós enclausuramos em torno do LIA. Né? O desafio foi o de inserir no âmbito da UFAC um conjunto de debates em que alguns porta-vozes dos movimentos e organizações sociais
estrategicamente postados na contramão da nova ordem, do progresso e desenvolvimento nessa parte das Amazônias, falaram diretamente aos professores, estudantes e demais interessados sobre questões que, no âmbito das universidades amazônicas, são tratadas quase exclusivamente em estudos de mestrado e doutorado, 20 ou 30 anos após terem sido vivenciados pelas populações locais. Sujeitos que viram objeto de pesquisa, sujeitos que viram objeto de estudo. A nossa história recente mostra que talvez 60% a 70% das teses e dissertações defendidas nessa universidade nos remetem a um passado da década de 70. Indígenas e seringueiros são objeto de estudo. Eles não passam de objeto de estudo. A intenção, então, é fazer uma inversão disso, fazer com que os objetos de estudo de muitos aqui viessem aqui falar não como objetos de estudo, mas como sujeitos de suas próprias trajetórias, sujeitos de suas próprias experiências. Então, era essa a perspectiva conceitual que estava aí presente, e foi isso que fizemos naquele 2007. Professores indígenas, sindicalistas, organizações de moradores urbanos, ocupantes de áreas em litígio nas cidades e florestas, ocuparam a quase totalidade das sessões temáticas do evento, não para apresentar resultados de pesquisas ou postulados teóricos a serem adotados, mas para propor o pensamento e a reflexão em torno da problemática da terra, da problemática da moradia, da água, da sobrevivência de centenas de famílias de trabalhadores sem terra, sem teto e outros sujeitos sociais empurrados para a fronteira do desaparecimento, os que lutam pelo direito a ter direitos. O tema central daquele primeiro simpósio, Linguagem e Identidade, foi justificado pela necessidade de colocar no cerne do debate reflexões em torno das experiências de um conjunto de movimentos sociais que emergem em áreas do campo, floresta e cidades dessa parte da Amazônia, desde a virada do século, evidenciando a constituição de novas identidades e a formulação de outros discursos num cenário marcado pela forte pressão contra a natureza e o constante deslocamento de trabalhadores sem terra, sem teto, desabrigados, desempregados, sem direitos e outros sujeitos sociais condenados ao desaparecimento. Um dos momentos mais intrigantes ou instigantes ocorridos durante a realização do primeiro simpósio foi quando os professores indígenas Aderaldo Corrêa de Lima, Jaminau, Apano, João Marcelino Campo, Xaninca, Aroaque, e Nonato Cainô Culina, Madhara, Arauá, abriram a sessão da mesa temática, cujo título era O Multilinguismo na Amazônia Sul-Ocidental e o Avanço do Português e do Espanhol sobre as Línguas Indígenas, da qual participavam, fazendo uma breve saudação e falando aos presentes sobre a importância daquele evento em suas respectivas línguas maternas. Num auditório com quase 500 pessoas, estabeleceu-se um pesado silêncio e desconforto generalizado. Estranhamento seria a palavra mais adequada para falar da reação do público acadêmico diante da saudação em diferentes línguas maternas feitas por aqueles 3 professores indígenas. À exceção de uns 4 profissionais que desenvolvem pesquisas com populações indígenas do Acre, ninguém naquele auditório conhecia uma só palavra das 3 principais famílias linguísticas, Pano, Aruaque e Arauá, das quais se ramificam as línguas dos povos que habitam há séculos essa parte da Amazônia. Mais que uma brincadeira, a saudação dos professores indígenas colocou em evidência o paradoxal fato do quanto a universidade brasileira, e em particular a Federal do Acre, está ausente. Deixa eu só ver se eu consigo tirar esses espaços aqui. Pronto, acho que melhorou. Está ausente das realidades sociais, históricas, políticas, espaciais, temporais e linguísticas das gentes e dos espaços e territórios de seu entorno, ou do chão de barro que as circundam. Em relação às línguas indígenas, predomina uma insensibilidade e, mais que isso, uma total indiferença no tocante aos amplos saberes que elas condensam e transmitem, especialmente tendo como base
as práticas de oralidade e as tradições orais desses povos. Dessa sala aqui, poucos, um ou outro, ou talvez ninguém, consegue ler o que está, portanto, aparentemente pintado, expresso nas artes plásticas nessa sala. Ou seja, nós temos uma grande dificuldade de saber onde estamos, e essa grande dificuldade nos coloca um grande problema. Se não sabemos onde estamos, dificilmente saberemos quem somos e o que queremos e para onde queremos ir. É um problema danado para nós. Nós estamos, como disse o Fanon, feitos sujeitos, os colonizados, né? Ficamos alienados no nosso próprio espaço. Não sabemos quem somos e para onde vamos, nem o que queremos. Porque nós não sabemos nada do mundo amazônico. Nós não nos reafirmamos com identidades amazônicas, mas o que sabemos de Amazônia? A não ser a lógica marcada nas narrativas colonizatórias? A não ser as lógicas marcadas pela língua do colonizador, ou pelas línguas do colonizador, português ou espanhol, que de maneira violenta avançam sobre as línguas indígenas nessa região? Portanto, é um desafio danado que temos, e temos há muito tempo, de professores e estudantes que não sabemos nada do nosso mundo. E só temos como aprender se nos colocarmos como aprendizes daqueles que são nossos objetos de estudo. É um paradoxo incrível. E isso se manifestou de maneira muito, muito forte nesse primeiro momento lá, há 3 anos atrás. Eu não sei até que ponto isso está resolvido hoje. A gente pode conversar sobre isso. 2008, percussões, percursos. Nesse primeiro simpósio, nós tivemos 2 professores fazendo conferências. Um na abertura e outro no encerramento. E as outras 6 ou 7 mesas eram todas formadas por conferencistas, sindicalistas rurais, líderes de ocupação de terra, indígenas. Isso causou um desconforto generalizado aqui dentro, né, que o evento não era um evento acadêmico. A primeira crítica importante que o LIA recebeu é que não era um evento acadêmico, porque não tinham acadêmicos nas mesas, né? 2008, percussões, percursos, oralidades impressas e ecos de identidades na passagem dos 20 anos do assassinato de Chico Mendes. Em conjunto com o Coloca, as Amazônias, as Áfricas e as Áfricas na Pan-Amazônia, a perspectiva foi formular reflexões que possibilitassem articular debates sobre as relações sociais, a tradição oral, a literatura oral e as demais literaturas, a questão da posse e do uso da terra, as territorialidades, as questões educacionais, artísticas e linguísticas, os movimentos e organizações populares, os significados e os legados de lideranças assassinadas nas florestas tropicais nos 2 lados do Atlântico, além da importância e sentidos da discussão geocultural e geopolítica em torno das temáticas que envolvem as Áfricas e as Amazônias. Realizar aquele duplo evento no ano marcado pela passagem do 20º aniversário do assassinato de Chico Mendes, que alguns comemoram, né, tinha como significado buscar incorporar a energia e a força simbólica da luta dos trabalhadores das florestas e das cidades, como fonte impulsionadora para a formulação e reformulação de questões e ações interdisciplinares e interinstitucionais que permitissem repensar a produção do conhecimento em torno da cultura e da história, da linguagem e da identidade, da luta pela sobrevivência e pelo respeito à condição humana de milhares de silenciados e excluídos, que é, em primeira e última instância, uma luta pelo respeito à diversidade ou à diferença. Nesse repensar, buscávamos algumas condições para promover uma discussão capaz de romper as barreiras que sempre marcaram a produção e a difusão de um conhecimento eminentemente eurocêntrico, premissa de negação de tudo aquilo que é tratado como diferente. Portanto, os saberes e conhecimentos de populações asiáticas, africanas, afro-brasileiras, indígenas, latino-americanas e das tantas misturas produtoras de formas e práticas culturais em diversificadas realidades sociais e ambientais. Debater sobre essas questões 20 anos após o assassinato de Chico Mendes implicava em atualizar seus saberes, seus ensinamentos, suas lutas em defesa da vida e da condição humana. Ao fazê-lo, insistíamos não na necessidade de abrir
insistimos na necessidade de abrir as portas da universidade para a convivência cotidiana com a diversidade de saberes, com as tradições orais e a oralidade como parte de um todo, do qual também faz parte a escrita, as percussões e outras formas de apreensão ou percepção do mundo. Em nossa opinião, esse era um importante passo para superar os dilemas que faziam e fazem com que essa instituição continue alheia, surda e muda às violências dos mundos que a cercam e que se refletem de forma caricatural em seu interior. Com base nessa perspectiva e em tudo o que significa pensar e refletir no mundo marcado pela imposição da lógica do pensamento único, da lógica da verdade única, da vida espetacularizada e de todas as tentativas de desmonte do espaço público e da res pública, procurávamos refazer e nos debruçarmos sobre duas sugestivas e intrigantes indagações. A primeira delas vinha do verso final de um poema de Diná ou Dina Salustio, poeta cabo-verdiana, que diz o seguinte, ela conclui assim: quem falou em impotência? A segunda foi pichada por indígenas em um muro, foi pichada por uma jovem Manchineri, ou um jovem Manchineri, tá, no muro da antiga União das Nações Indígenas, a UNI, na cidade de Rio Branco. E a pichação, exatamente logo após ele ser expulso da casa da União das Nações Unidas, que tinha sido vendida no leilão e arrebatada por, inclusive, um antigo militante, entre eles um antigo militante das esquerdas acreanas, algo muito curioso. A pergunta era exatamente essa: quem somos? Alguém saber? Essas intrigantes questões continuam no ar, nos estimulando a buscar respostas e a continuar indagando. 2009, Línguas, Linguagens e Fronteiras. No foco desse encontro estava a necessidade de ampliar as possibilidades de diálogos, reflexões, interpretações em torno das tensões, dos conflitos, dos embates políticos, das formas de dominação e resistência que acompanham línguas, linguagens, fronteiras, aqui entendidas como construções culturais, tá? Não são dados naturais, tá? São objetos históricos, humanos, construções culturais. Fronteiras são imaginadas, produzidas por nossas ideias de mundo, de marcação, de divisão do mundo e das nossas subjetividades. Fronteiras são produzidas por nossos discursos, instituídas por proprietários, poceiros, invasores, descobridores, inventores, criadores, mercadores, colonizadores. Fronteiras são inventadas por nossos ordenamentos, também inventados, e nos ordenam, cerceiam, nos limitam e nos possibilitam transgressões e leitura das transgressões. Fronteiras se abrem se não são fronteiras. Fronteiras se abrem se não são fronteiras. Línguas se fazem e se inventam e se reinventam. Línguas são fronteiras e são impostas como fronteiras. Linguagens produzem fronteiras. Linguagens são instituídas entre iguais diferentes, ou diferentes iguais, no mundo que é plural e habitado por sujeitos históricos, datados em sua condição humana, finitos. Línguas, fronteiras separam seres humanos, catalogam culturas, catalogam línguas, catalogam práticas sociais. Línguas, linguagens e fronteiras instituem identidades, inventam identidades, pulverizam identidades, negam ou afirmam identidades. Fronteiras são violentas, línguas são violentas, inventam nações, inventam pátrias, noções, paixões e fixam semióforos, semáforos, signos, códigos, bandeiras, hinos, conceitos, dicionários, gramáticas, ordenamentos e hierarquias para os corpos. Línguas, linguagens e fronteiras são palavras marcadas por mil faces secretas sob a face neutra, no dizer de Drummond de Andrade. Em torno delas, movimentam-se interesses de controle, de subjugação, de intervenção e de lutas sociais e projetos coletivos.
Em meio a uma Amazônia marcada pelo signo da violência que o colonizador e o colonizado, com mente de colonizador, legou como signo histórico, em meio à propaganda estatal que no final de 2010 anunciava o Acre como o melhor lugar para se viver, em meio às totalidades globalizantes nas fronteiras que nos separavam dos outros e de nós mesmos, reina uma guerra aberta, uma batalha cotidiana pelo respeito às diferenças, pelo direito à vida, pelo direito ao trabalho, à terra, à moradia, pelo direito à comida, à saúde e à escola. Nas fronteiras do Acre, com o Amazonas, com Rondônia, Peru e Bolívia, e nas fronteiras dos ou com os apátridas, os órfãos da pátria prometida, no dizer de Hannah Arendt, são produzidos historicamente novos sentidos e significados para as palavras da ordem. São produzidas novas línguas, novas linguagens, novas fronteiras. Conceitual, observem. 2010, virtualidades, visualidades, oralidades. Entrecruzamos com nossas literaturas escritas e orais linguagens visuais e virtuais. Virtualidade, não com a perspectiva última de se quedar no ciberespaço das mídias eletrônicas, das redes de computadores, das comunidades virtuais. Estas se manifestam como parte de outras possibilidades de comunicação, não de apresentação do sujeito da ação, não de sua intervenção no espaço público. Virtualidade, na perspectiva dicionarizada, como qualidade do que é virtual, ou aquilo que existe potencialmente e não em ação, mas também o que é suscetível de se realizar ou de se exercer, de acontecer, o que é possível, analógico, potencial. Nesse ritmo e movimento, apreendemos virtualidades como campos de contatos, trocas, interações capazes de ultrapassar fronteiras físicas, continentais, intelectuais, conceituais, e tecer novas redes de comunicação academicamente comprometidas com sujeitos, culturas e realidades sociais. Nessas urdiduras, trazemos à baila visualidades, inicialmente entendidas como qualidade do que é virtual, também dicionalizado, tá? Qualidade do que é visual, aquilo que é relativo à vista ou à visão, imagem exterior de algo ou alguém, memória visual, memória que guarda as recordações do que viu, raio visual, linha reta que vai do olho do observador ao que é observado. Movimento, pessoas, acontecimentos, ritmos, imagens, corpos. Oralidades, traduzindo práticas culturais múltiplas, possibilidades históricas, literárias, linguísticas. Inserção do outro, saberes, subjetividades, rastros resíduos, como nos sugere Eduardo Glissant, a possibilitar outras indagações, dúvidas, investigações, diálogos. Visualidades de corpos que se produzem, reproduzem, são produzidos nas performances do cotidiano. Virtualidades que imaginam corpos, imaginam casas, santos, deuses, paixões escritas. Linguagens e identidades, virtualidades, no mundo marcado pela mercantilização da vida, dos sujeitos da natureza, que nos aliena o espaço público, mas que também potencializa outras trocas, encontros e desafios numa perspectiva pan-amazônica, que articula culturas do Atlântico e do Pacífico, das muitas margens, dos centros, das curvas e balanços, no morejar das águas interativas que levam e trazem, que diluem e misturam vidas, crenças, culturas de diferentes seres. Em 2011, Linguagens e Educação. Tempo e espaço são categorias que têm sido negligenciadas em muitos debates e textos acadêmicos da atualidade. Aqui nos interessa não apenas pontuar a importância de tais categorias para a compreensão das muitas formas de expressão, linguagens e relações sociais amazônicas, mas fundamentalmente situar a historicidade de suas formulações, as tensões e os embates que marcaram e continuam a marcar a produção de discursos, inventando e inventariando essa região, com seus territórios, suas culturas e gentes no mundo moderno. Só um rápido comentário. Aqui entendendo a Amazônia não como um dado natural, tá?
porque nós já naturalizamos como o nosso próprio espaço vital, né? Nós vivemos na Amazônia, somos amazônicos, nascemos na Amazônia, enfim, falamos como Amazônia. Mas a Amazônia é só uma narrativa. A Amazônia é só uma palavra. Nós podemos dizer um conjunto de palavras. A Amazônia é só isso. Tá? Esse referente real, a Amazônia não existe, nunca existiu. Tá? O que se produziu foram narrativas que deram a ver, que deram visibilidade, que deram visibilidade a esse lugar amazônico, e nós continuamos fazendo isso, né? Portanto, é preciso problematizar esse Amazônia sempre, né? Para entender onde estamos e se de fato nós somos esse Amazônia, né? Que herdamos, né? Se interessa manter essa tradição, essa coisa, esse espólio do passado, né? Se interessa manter isso que o colonizador nos deixou, ou se interessa a transmissão, portanto, uma transformação a partir do presente. Tá? Aqui existe uma questão chave, que eu encerro essa minha fala comentando, que é o desafio que se coloca para nós entre a tradição e a transmissão. Em manter a tradição e, portanto, se manter mimético ao que está aí, ao que herdamos do passado, ou voltar esse passado e ajustar as contas com ele, e fazer da tradição a transmissão, pegar isso que herdamos e transmitir de modo diferente, construir outras possibilidades, transformar o mundo. Portanto, tem uma questão aí para a gente pensar entre esses dois conceitos, e isso vale muito a pena para a gente, quando a gente discute isso que estamos aqui discutindo. O que herdamos do passado, o que chega até nós, e que desafio é esse dessa educação poética contra as interdições fascistas. E aqui, lembrem-se, as interdições podem estar no nosso próprio olhar, né? A tessitura de outros caminhos para novos diálogos historiográficos e literários, interpretações humanizadoras e intervenções sustentáveis sobre as diversas realidades culturais amazônicas, pan-amazônicas e latino-americanas, pode ganhar consistentes fios em trabalhos acadêmicos cujo foco centra-se em oralidades, visualidades e literaturas. Situadas em tempos e contextos a agregar tradições e modernidades, essas linguagens permitem leituras capazes de adentrar variados ambientes, onde populações locais ou em deslocamentos inscrevem com todo um modo de vida suas identidades, suas cosmologias, seus saberes, seus poderes, suas crenças, lutas, dominações, acomodações, suas táticas e astúcias, que exigem e forjam a construção de projetos sociais alternativos para defender suas existências e seus patrimônios materiais e sensíveis. Nós precisamos perguntar para as populações, objeto de estudo, como é que elas forjam práticas para sobreviver, como é que elas forjam suas práticas cotidianas para resistir por tanto tempo, como é que elas resistem há 500 anos e nos ensinar a fazer isso, né? Exatamente para muitos que acham que está tudo perdido, que está tudo controlado, que estamos no beco sem saída, que não conseguimos reunir mais de 10 pessoas no sindicato. Eu acho que está na hora de perguntarmos para as populações, nosso objeto de estudo, como é que se resiste, como é que se forjam práticas cotidianas de luta, de enfrentamento contra uma ordem tão assimetricamente desigual, tão avassaladoramente desigual. Né? Não é uma ordem que te chama para o debate numa sala, num colegiado de curso, num ambiente de comércio, mas uma ordem que não te dá ouvido, que te tratora de cima para baixo, literalmente tratora. Né? Como é que se resiste? Acho que tem uma questão aí nesse momento de luta contra o processo, né, de intervenções fascistas. A proposta é abordar diferentes linguagens que se entrecruzam no campo da educação escolar, em especial, e suas implicações no pensar e no fazer dos professores, ou seja, quais as mediações entre teoria e prática, entre saberes e fazeres profissionais, entre formação inicial e formação continuada, e que resultam na produção de diferentes linguagens acerca de um mesmo objeto ou fenômeno, a escola e a natureza do trabalho de formação que esta instituição realiza. Mais que apresentar modelos de interpretação das diferentes realidades amazônicas, o que se pretende é a produção de um diálogo que contemple diferentes vozes e pontos de vista, diferentes saberes, diferentes práticas culturais em florestas e cidades dessa região, de muitas misturas étnicas, culturais, históricas, de literatura, de oralidade, de artes.
Apresentar o debate e debater um conjunto de estudos sobre as Amazônias, a partir de abordagens e perspectivas multidisciplinares, implica ainda em valorizar as formas de análise e interpretação de autores dessa região, que se contrapõem às noções de vazio demográfico, de primitivismo, de paraíso terrestre ou inferno verde, que sempre marcaram as formas de análise nos estudos amazônicos, ou de primitivismo e selvageria, produzidos por pesquisadores e autores que desconhecem as realidades dessas partes do mundo, né? Partes do mundo, porque as Amazônias são múltiplas. Em 2012, literaturas e estudos culturais nas Amazônias. Vejam, uma arqueologia do presente. Ao longo desses anos, temos acumulado muitas expectativas e quase nenhuma certeza, especialmente porque a cada momento surgem novas surpresas, novas aprendizagens, novas perguntas, inquietações e dúvidas, lançando-nos em zigue-zague, em recuos e avanços, mas também nos convidando a imprescindíveis paradas, a ouvir as vozes dos silêncios e elaborar ou tecer outras palavras na gestualidade de nossos corpos, que se produzem e reproduzem em muitas metamorfoses e trocas com as cores, as formas, os sons da natureza, transitando em meio à melodia de nossos movimentos e à poesia de nossas vidas. A partir dessa perspectiva, pensamos o horizonte como premissa, e não apenas para nossas lutas cotidianas pelo direito à vida, pelo direito à liberdade, à diferença e ao espaço público, lugar da pluralidade e direito de todos. Essa é a perspectiva da afirmação de nossas culturas humanas, no dizer de Glissant, identificando-se umas com as outras, para a partir daí se transformar mutuamente. Em 2013, diásporas e interculturalidade nas Amazônias. O latifúndio e a monocultura são uma espécie de signo da inserção e do reconhecimento do Brasil no panorama da escrita de um mundo moderno. Mundo moderno esse que, em diferentes contextos, tratou de catalogar os seres, as línguas e as raças, inscrevendo seus valores e conceitos nos corpos de mulheres e homens de outros tantos mundos, por eles desconhecidos, tratados sob o epíteto do não moderno, do não civilizado. Nessa lógica, palavras como vazio, deserto, distante, selvagem, primitivo, entre outras, passaram a instituir sentidos justificadores do levar à civilidade e, com ela, ocupar todas as localidades, todas as áreas, regiões ou porções territoriais do planeta, os sertões, desconhecendo tudo e todos que aí viviam. Na condição de vivência de uma parte do mundo moderno, que também foi marcada como não moderno, não civilizado, mas confrontando tal premissa colonizatória, propomos o debate em torno de diásporas e interculturalidades nas Amazônias. No simbólico marco de passagem dos 33 anos do assassinato de Ilse Pinheiro, dos 23 anos dos assassinatos de Ivaí Gino e Chico Mendes, mártires de trabalhadores e da Amazônia Acreana. O mundo moderno tratou de catalogar seres e raças, inscrevendo seus valores e conceitos nos corpos de mulheres e homens de outros tantos mundos, por eles desconhecidos, tratados como não modernos, não civilizados. Eu já li isso aqui, perdão, eu acabei repetindo, tá? Não podemos deixar de assinalar que as trajetórias de milhares de mulheres e homens do continente americano foram e são marcadas pela luta no campo da produção de sentidos, as palavras daqueles que os tratavam como desprovidos de civilização. Com suas práticas cotidianas e modo de vida, insurgiram-se e continuam se insurgindo contra valores culturais, valores morais e de classe, enfrentando o debate no âmago de um poder simbólico, fazendo emergir forma de interpretação do direito à liberdade na palavra escrita do próprio colonizador. Na condição de sujeito de suas próprias histórias, lutaram e lutam pelo direito à floresta, o direito à cidade, ao rio e as múltiplas formas de apreender a existência cotidiana, territorializando-se na relação com os demais seres não humanos, em um contínuo em que a palavra se movimenta em múltiplas direções, sentidos, classes sociais, lugares e temporalidades. Desse modo, se posicionaram
e continuam a se posicionar na contracorrente de uma escrita que fixou narrativas fundadoras, atavismos, fronteiras rígidas, enraizamentos solitários, sedentarismos. Em nossa compreensão, as experiências modernas são também as significativas experiências de mulheres e homens que, desde lugares tratados como não modernos e não civilizados, incorporaram e reproduziram discursos, mas também os negaram, rejeitaram, reelaboraram, instituindo e elaborando na prática de seu viver nas florestas e cidades ou nas margens dos rios outros significados e contradiscursos em tempos e espaços marcados pela força avassaladora do sofrimento, da privação e da exploração sem medida da natureza e de seus seres, humanos e não humanos. Importante lembrar disso. As lutas sociais amazônicas são luta pela vida, luta de defesa da vida humana e não humana. Me parece que aí reside uma coisa bem interessante, dessa inseparabilidade, da condição sine qua non da sobrevivência humana, ela passa pela sobrevivência do mundo não humano. Dessa coisa que nós separamos, né, de maneira bizarra, que é a cultura e a natureza, e que não tem separação. Né? Nós precisamos da terra para continuar habitando a terra. O que quer dizer? Nós precisamos da vida plural, múltipla da terra, com todos os seus seres que nós catalogamos como não humanos, que é exatamente a pretensão humana, a nossa pretensão de ser superior, de sermos os humanos e os outros não humanos. Né? Mas ainda assim precisamos, mesmo do alto dessa superioridade, se nos reconhecemos nós os únicos humanos, os únicos à percepção, ao afeto, ao sentimento, ao conhecimento, à linguagem, ainda precisamos desses não humanos, mesmo que eles não tenham linguagem, como muitos acreditam, mesmo que eles não tenham afeto, como muitos acreditam. Né? Sem eles nós desapareceremos. Portanto, é uma questão fundamental de pensar essa realidade que vivemos, né? Esse mundo, né? Esse cotidiano que vivemos. Na Amazônia Acreana, de onde falamos, a saga devastadora da natureza e de seus seres ganhou a forma de um discurso cínico de preservação ambiental e desenvolvimento com sustentabilidade. A imagem, isso é contextualizado, tá? A imagem, piorou agora, a imagem sacralizada das lutas de trabalhadores e de seus mártires, em um passado recente, servem como escudo para o surgimento de cidades limpas, de tudo aquilo que possa se assemelhar com o primitivo, o não moderno, o sujo, o feio, que devem aparecer sob as lentes maquiadoras de uma tradição inventada e de estereótipos e ornamentos a conferir legitimidade aos modernosos do momento. 125 anos após o ato formal de abolição da escravidão no Brasil, os corpos de milhares de trabalhadores das cidades e das florestas trazem as marcas impagáveis, ou inapagáveis, da exclusão e do acesso à terra, moradia, saúde, a educação de qualidade, a segurança, condições dignas de sobrevivência. Esses corpos e suas múltiplas formas de enfrentar as autoritárias lógicas do desenvolvimento e do progresso, sem medida, nos convidam ao debate. Dialoguemos com eles e suas autoridades e formas de significação, de ressignificação do mundo e de suas certezas. Em 2014, artes, silêncios, silenciamentos. Também conceitual. Lançamos nossos olhares para as formas supremas da linguagem humana, as artes, para as formas intensas e necessárias dessas mesmas artes, linguagens, os silêncios. E para os silenciamentos, imposição de reação conservadora e castradora da liberdade, consequência direta ou indireta das formas autoritárias de pensar e intervir no espaço público, da não aceitação do outro, da incapacidade de convivência com o diferente e com o pensamento plural. Artes, porque a vida necessita de sentido e de liberdade. Artes, porque a vida em nossas Amazônias e em nossos mundos precisa ser inventada e reinventada todos os dias, como forma de enfrentamento às narrativas oficiais de nossas herméticas identidades, ficção dos sentidos e da memória, como diria Eugênia Vilela. Artes, porque a transfiguração do real nos torna mais humanos, mais sensíveis e capazes de significar constante e continuamente o que somos, quem somos e o que queremos ser. Silêncios, porque em nossa contemporaneidade as modernas formas, meios de comunicação deixaram de comunicar.
as palavras e as imagens propagadas e difundidas 86.400 segundos por dia deixaram de ter sentido, de fazer sentido, perderam o significado. Silêncios, porque é necessário produzir palavras e imagens que tenham significados e sentimentos. Silêncios, porque imprescindíveis para transfigurarmos a realidade, comunicam com intensidade ensurdecedora. Silêncios, porque não somos vazios de humanidades e de civilização, como plantaram, nomearam as adjetivações e interpretações colonizatórias de nossos mundos. Silenciamentos, porque os enquadramentos conservadores continuam a interditar nossas liberdades artísticas e nossos silêncios, nossas artes do pensar, do dizer e do fazer. Silenciamentos, porque a vida insiste em não se deixar morrer como querem os burocratas de plantão, esses que confundem o poder com a força e no controle do aparelho do Estado ou na gestão da coisa pública tentam se impor pelo uso de violências físicas e simbólicas ou pelas artimanhas de segregadas ciências, áreas de conhecimento, saberes vazios e atavismos fundamentalistas. Artes, silêncios e silenciamentos se constituem como um convite para questionarmos a espetacularização como uma patologia castradora e destruidora de tudo que é humano e das muitas e extraordinárias formas de vida não humanas. Uma patologia da interdição a corroer e tentar destruir nossas expressões artísticas, nossas vidas e nossos silêncios. Um tema convite para insistirmos na produção de espaços de reflexão, de intercâmbios, de percepções, sensibilidades e saberes, como quem sonha e faz, como quem continua a continuar e continua, ainda a não aceitar um cotidiano de barbárie e racionalidade mercadológica. Em 2015, Línguas e Literaturas Indígenas. Vejam que isso vai e volta o tempo inteiro, sempre recomeça, né? Não é uma continuidade, é sempre um recomeço, né? Sempre e novamente o conceito, né, se redistribuindo e se colocando de outra maneira. Assumindo uma perspectiva dialógica na relação entre o local e o global, entre os de dentro e os de fora, entre o eu e o outro, propomos o desafio de produzir outras narrativas, reescrever histórias e revisitar literaturas, com o objetivo de abrigar outras imaginações, outros pensamentos e ideias acerca de certa realidade que tem conformado, descrito, reificado e, na maior parte das vezes, condenado diferentes sujeitos amazônicos a permanecer tratados pelos cristalizados adjetivos do olhar colonizador e colonizatório, isto é, vazio de civilização. Na narrativa hegemônica, jornalística, literária, historiográfica, acadêmica, etc., produzida sobre e para as Amazônias, homens e mulheres são categorizados em rótulos genéricos: caboclos, índios, brancos, cearenses, pretos, ribeirinhos, seringueiros, etc., etc., que ao mesmo tempo lhes constatam a existência e promovem o apagamento de sua condição humana, de suas diferenças, suas culturas, seus direitos à vida em todos os sentidos. Sujeitos esses que, identificados com identidades obturadas e carentes de tempo e espaço próprios, vivenciam certa condição latino-americanizada, na existência diária com as contradições do modernismo sem modernização, aqui nas palavras do Canclini. Nossa proposição parte da necessidade de pontuarmos sua incompreendida condição do ser, esse sendo que lhes permite ser o eu e o outro, misturando-se na tensa experiência da relação, sem que isso signifique o diluir-se de qualquer uma das partes, como pensado por Glissant. Na condição de seres, sendo nascidos de uma mãe terra indígena e marcados pelo contato assimétrico e conflituoso com as muitas diásporas da mãe África e outras culturas atlânticas, sendo na Amazônia, é sendo aqui e também lá. Em um contínuo trânsito de múltiplas temporalidades, espacialidades, não obstante aos olhares etnocêntricos que insistem em conferir existência única e atemporal aos seres sendo,
como forma de justificar projetos de desenvolvimento que pavimentam, no dizer de Stuart Hall, a estrada da longa marcha para o progresso, contrassenha para mercantilizar ou eliminar a vida de lugares exóticos, entre aspas, tá? E abundantes das matérias-primas que interessam ao mercado capitalista em suas formas modernas e colonizatórias. No âmbito desse universo de múltiplas faces, ou desse pluriverso, ao incorporarmos o tema línguas e literaturas indígenas, o fazemos como parte da ampliação de reflexões provocadas pelos próprios intelectuais do movimento indígena e outros militantes dessa causa na UFAC e fora da UFAC. Tá? Eu vou dar um pulo para a gente ganhar tempo. Tá? Em 2016, tá, eu vou para o final. Em 2016, rapidamente, veja, em 2016, trânsitos pós-coloniais e decolonialidade de saberes e sentidos, aí eu não trouxe o texto. Em 2017, isso já na UNI, narrativas, naturezas e memórias, também conceitual, também uma discussão muito rica nessa direção. Em 2018, em Lima, interculturalidade, literaturas e oralidades amazônicas e andinas, aí uma ampliação para o mundo andino, né, essa relação a Amazônia e o mundo andino. E agora, o tema que vocês têm. Vejam, concluo, tá? Articulando, por que eu trago isso, então, essa arqueologia dessa proposição ao longo desses 13 anos? Para alguns, essa arqueologia do presente pode representar apenas números e dados estatísticos, ou, como disse alguém hoje de manhã, gordura do látice. Mas é preciso colocar outras questões. É preciso expressar com palavras, gestos e silêncios que aí residem práticas humanas marcadas por escolhas de vida, escolhas de luta, escolhas de enfrentamento às muitas formas de arbítrio, de totalitários fins de caminho, das muitas faces do fascismo. É preciso expressar que nessas datas e temas, nessas incessantes lutas no terreno das palavras, movimentadas e movimentadoras de corpos físicos, corpos historicamente datados, corpos marcados por experiências seculares, carnalizados em espaços-tempos específicos, repletos de possibilidades e limites, residem escolhas. Escolhas que têm um preço a ser pago, mas que não têm valor e nem estão disponíveis nas prateleiras de mercados físicos ou virtuais. São 13 anos de resistência, caminhando, dando voltas e voltas pelo descontínuo, insistindo na pauta da cesura contra a mímese, da dissidência, do espírito libertário desde uma instituição de saber e de poder. Exercício no terreno sempre móvel e inseguro, longe das certezas e das verdades, daquilo que compreendemos por educação poética. Poética da transmissão, não da tradição. Poética do descontínuo como figura da educação, figura emblematizada na ideia da infância como acontecimento, como propôs o Larossa na esteira do Gaio Saber Nietzscheano. Nessa ideia, ou melhor, nessa ilógica, a infância surge como um acontecimento, cito Larossa, tá? Um acontecimento capaz de apagar tanto o caráter do meramente passado, de meramente passado do passado, quanto o caráter de meramente futuro do futuro. Acho isso lindo, cara, isso que é incrível. Vejam, a criança não tem nada a ver com o progresso e nem com a recuperação. Não remete a uma pontuação do tempo ao passado, como ainda fazia a velha cultura humanista, para a qual a idade de ouro já passou e é irrecuperável, embora suscetível de uma emulação sempre insuficiente. E tampouco remete a uma pontuação do tempo ao futuro, para o qual o paraíso se projeta sempre em um horizonte inalcançável, ainda que suscetível de uma aproximação sempre incompleta. A criança não é nem antiga nem moderna, não está nem antes nem depois, mas agora, atual, presente. Seu tempo não é linear nem evolutivo, nem genético, nem dialético, nem sequer narrativo. A criança, isso aqui é a primeira parte, a criança é um presente inatual, intempestivo, uma figura do acontecimento. E só a atenção ao acontecimento, como o incompreensível e o imprevisível, pode levar a pensar
uma temporalidade descontínua. A partir dessa bela e profunda imagem, pensamos o fazer do linguagens e identidades como uma experiência de educação poética. Essa é a minha tese. Uma experiência de educação poética. Um exercício, até aqui, de 13 anos, tá? De abertura para o porvir, de agir no aqui e lá do mundo, tendo como princípio uma forma de temporalidade regida pela descontinuidade. Essa forma de tempo, de marcação temporal, que rompe com as noções de processo, de subordinação, que rompe com os preceitos de desenvolvimento, de progresso, de ordem e de todas as ideias que pressupõem um tempo contínuo, um tempo dotado de direção e de sentido, um tempo cronologicamente orientado, o que está entre aspas do Larossa. Tá? Na base da ideia de descontínuo, reside uma ideia de educação capaz de deslocar, capaz de inquietar, de perturbar a temporalidade homogênea que reduz a vida às lógicas de evolução e de progresso na história. Cito Walter Benjamin. Tá? O que fica, o que nos resta, ao invés das velhas certezas, ao invés da sacralidade do passado ou da sociedade do amanhã, do futuro incerto, é um constante chamado para o agir no tempo de agora. O conceito é benjaminiano, esse tempo de agora. Tá? Um tempo de ação, ação constante, num instável sabor de sentir-se vivo e de mover-se tendo o talvez como o único pensamento possível do acontecimento. Essa é uma citação do Larossa. O Larossa cita o Derrida, tá? É uma questão do Derrida que o Larossa cita. Tá? Pensamento esse que é sempre um convite para o agir em conjunto, agir com outras pessoas pelo direito ao espaço público, pelo direito à coisa pública, condição indispensável para os embates contra o arbítrio, a intolerância, o obscurantismo, os fascistas de plantão nos planaltos palacianos da vida e no interior da universidade. Agir com outras pessoas em comunidades físicas, tá? De pessoas diferentes, exercitando-se no mais absoluto direito à diferença e ao espaço público, à vida, à sobrevivência ou à vivência de seres humanos e não humanos. É isso. Muito obrigado.